Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Tema: a única igreja que Cristo fundou. Ela tem hierarquia, ela tem pastoreio, ela tem um só Espírito Santo. É uma só igreja. Mateus 16, 18, 20. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Atos Apóstolos 2, ele desce o Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações que entendem sua própria língua materna, para ter uma só forma de culto, um só evangelho, um só altar. Coríntios 10, 17. Comungamos só de um membro, são muitos. Mas o pão o único pão é um só. Efésios 4, 5. Um só batismo, uma só fé. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E a divina diversidade, a sabedoria divina, será conhecida pela a igreja. Efésios 3, 10. Que igreja é essa? Mateus 16, 18, 20. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. E deu essa primícia, esse pastoreio a Pedro. Quem disse que é a escritura, a palavra. João. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros? Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, sabe tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aqui a gente já vemos, já confirmando, base biblicamente, e também na tradição e na história eclesiástica, que Pedro é o primeiro papa, é o líder, é o bispo dos apóstolos. Sucessor de Cristo na terra, o porta-voz, porque ele tem a chave. Mateus 18, ou 16, 18, 19. Para mostrar o que para nós? Que é uma igreja. E 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo fala: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui e devastei essa igreja. Confirmando também que tem uma igreja. Que interessante. Que igreja é essa? Católica, apostólica, romana. Que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ali, Constantino deu liberdade de culto. 313, se eu não me engano. E o imperador daquela época oficializou essa igreja que já existia. Não foi nem Constantino, nem imperador Teodósio. Só oficializou essa igreja romana. Por isso que é igreja católica, apostólica. Católica, que o termo católico é universal, que abrangeu em todo o mundo. Apostólica, porque vem do fundamento dos apóstolos. E romana, porque o imperador Teodósio oficializou a religião oficial. Quem fundou? Não foi nem Constantino, nem Imperador Teodósio, porque já tinha uma igreja fundada. Foi gerada e fundada lá na cruz, e sob o pastoreio de Pedro. Interessante. É essas versões que os protestantes ele quer distorcer. Não. E Saulo perseguia essa igreja. Atos Apóstolos 9. Do 1 ao 5 você tem esse ocorrido. Agora vamos entender aqui, 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Durante o canto contra bilhões. Olha, quer dizer o quê? Saulo devastava e perseguia essa igreja. Ele se converte e declara o menor dos apóstolos. E aqui mais trabalhou. 1 Coríntios 15, 10. E essa igreja, ela tem sucessão apostólica. Que em Atos Apóstolos 1, faz um cursinho de 120 pessoas, líder local Pedro, para eleger outras pessoas. Caim Matias foi incorporado aos 12 apóstolos. Tinha 11, com ele ficou 12. Para mostrar para nós que tem intercessão. E como funciona? Com a posição de mão.
Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Aqui, ó. Por esse motivo eu te exalto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha só que interessante. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Loide e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habitais em ti também. Por esse motivo eu te exalto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das mãos. É só, a autoridade de Pedro excomungando um herege. Atos dos Apóstolos 8, 20, ó. Simão Mago aqui, ó. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Se julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não tereis parte alguma neste ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Ó. Nesse ministério, ia ser mais um membro nesse corpo místico, nessa igreja mística, desse ministério. Que mistério é esse? Apostólico. Não é mistério protestante. Não é pentecostal. Não é neopentecostal. Não é adventista. Não é testemunha, não. Mistério apostolado. Ensinamento dos apóstolos. Interessante. Para entender o quê? Cristo, ele vem deixar uma doutrina nessa igreja. Sobre ti, Pedro, é diferente igreja, Atos dos Apóstolos 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, que os apóstolos irão pregar essa doutrina, anunciar o reino através dessa doutrina, evangelizar as nações aos quatro cantos através dessa doutrina, por intermédio e força do Espírito Santo. Atos Apóstolos 8. Que doutrina é essa? João, que está sobre a igreja. E até a revelação é do mesmo jeito. Não de carne e de sangue, mas mediante a revelação do alto. De Deus, do Pai. João 7, 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina é de Deus, você fala para mim mesmo. Olha só que interessante. Essa doutrina que os apóstolos iam pregar e batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28, 20, ou Marcos 16, 15, com a posição de mão, que foi confiado aos apóstolos. A verdade. Interessante, em 1 Timóteo 3. Oi, nego, tá doente? 3, ó. 1 Timóteo 3. Aqui você já vê, ó. Função eclesiástica, você já vê a hierarquia. O 8. Do mesmo modo, o diácono seja honesto. Não dê duas atitudes, nem propenso ao exercer da bebida e ao espírito de lucro, que serve para os protestantes. Aqui você vê, ó, diácono 3. Eis uma coisa certa que aspira ao episcopado. Sabe que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Olha só. Casado com quem? Com a igreja. Com a obra da igreja. Os membros vai ser filho que eles vão cuidar. Olha como era a igreja, se comportava. A hierarquia, bispo universal é Pedro, que ele tem a primacia, ele tem a chave de ligar e desligar. E enviar com a posição das mãos. O apóstolo Paulo, quando ele se converte em Gálatas lá 2:19, vai lá em Jerusalém ser reconhecida a sua graça. João,
ali em Jerusalém, o bispo de Jerusalém era João, certo? O bispo universal é Pedro, mas não Pedro, Cristo mudou em João 42, a Cefa, tanto que o apóstolo Paulo reconhece que é Cefa, em Gálatas 2,9 também fala também que é Cefa. E João reconhecer a graça, que são as colunas da igreja. Em Gálatas. Cara, eu ia fazer um vídeo aqui totalmente, mas saiu totalmente ao contrário, né? Mas tá ótimo. Mas fala do mesmo assunto. Gálatas, ó. 9. Tiago e Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado. Deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de prenda cordial. Engraçado, se você for prestar atenção aqui, ó, João não é mais Simão Pedro. Os apóstolos não chamam mais de Simão Pedro. Se chama de acordo com o que Cristo profetizou. Será chamado Jua, não mais Simão, mas será chamado Pedra. Kefas, Cefas, que significa, né? Aqui, ó. Para os membros da igreja, para os diáconos, para os discípulos, para os servos, Pedro já não é mais Simão Pedro, é Cefa, o pastor universal, sucessor de Cristo, o porta-voz. Por que ele é porta-voz? Por que não Paulo? Não, porque Paulo não teve a revelação. Por que não Tiago? Porque Tiago não teve a revelação. Porque, eu já vi os protestantes falar, porque ali em Jerusalém, porque Pedro não tomou conta de Jerusalém. Porque a sede não vai ser lá, meu querido. Se você for ler a Patrícia José Cesareia, você vai ver o que aconteceu ali depois. O povo passaram fome. Mano, aconteceu cada desgraça ali, por causa da perseguição de Cristo, do martírio de Cristo ali, aquele povo. Só você ler a história eclesiástica, você vai ver José de Cesareia. Por quê? Não pode ser nem Pedro, nem João, nem Tiago, porque a revelação só foi a Pedro. Aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, ó, eu te declaro, 19, Mateus 16, 19. Eu te declaro, eu te darei a chave do reino do céu. A chave. Tudo que eles ligares na terra será ligado no céu. E tudo que eles ligares na terra será desligado no céu. O caminho da verdade está no fundamento dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Se você saiu desse fundamento, dessa realidade, desse ensinamento, você está fora da verdade, meu irmão. Os apóstolos edificaram essa igreja com o seu corpo, com o sangue, pregando a palavra oralmente. Então, eles são o caminho da salvação que vai te levar para a verdadeira igreja. O ensinamento da salvação. Que interessante. Gálatas 1:13, ó. Certamente ouviste falar de que outrora eu vivia no judaísmo, como que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Ó. Aqui você vê apóstolo Paulo convertido falando que ele perseguiu a igreja. Atos Apóstolos 9, ele estava perseguindo quem? O membro da igreja. Quem persegue os membros da igreja, Efésios 2:20, o fundamento dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, quem persegue o padre, quem persegue os bispos, sucessor dos apóstolos, quem persegue Nossa Senhora, quem persegue a doutrina católica, quem critica, quem fala mal, quem denigre, estão perseguindo o próprio Cristo. Quem fala que Pedro não é Kefas, quem fala que Pedro o seu ministério é falha, Pedro é pecador, Pedro era casado, Pedro não é papa, está perseguindo o próprio Cristo. Que Cristo quis assim. É porque a igreja não é ali em Jerusalém, meu irmão. Cristo veio para o seu burro protestante. Os seus renegaram, a graça foi passada para outro povo, Mateus 21:43 e Romanos 11:17. Romanos 1:8. Romanos do 1 ao 6. Os eleitos, os romanos foram eleitos, porque eles abraçaram os pagãos, ouviram Jesus Cristo. Foi tirado o reino lá de Jerusalém e dado a outro povo. Por isso que a sede não é lá em Jerusalém. Se os seus ouvissem, se os seus dessem crédito, se os seus acreditavam em Jesus Cristo, a sede era lá em Jerusalém. Mas não, os seus renegaram, perseguiram, crucificaram Cristo. E também perseguiram, do mesmo jeito que eles perseguiram Cristo, perseguiram os apóstolos.
apóstolo Paulo também perseguia por mando de quem mandou crucificar Cristo. Mando quem? O sacerdote Caifás, Anás, ali o sacerdote, somos sacerdote ali, ó, Atos Apóstolos 9, ó. Aqui, ó. Sinédrio, né? Aqui, ó. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, Atos Apóstolos 9. Apresentou os seus príncipes do sacerdote, ó. Quem perseguiu Cristo. Você está entendendo como funciona? Hoje em dia, essas igrejas vindas de homens, fundamento de homens, irão fazer a mesma coisa, cara. Do mesmo jeito que o diabo estava usando aqui esses doutores, esses príncipes dos sacerdotes, usando o apóstolo Paulo, vai usar essas igrejas protestantes para perseguir o pastoreio, para perseguir a doutrina católica, para perseguir Maria, para denegrir, para pregar outro evangelho, segundo Coríntios 4, não pregar vários Jesus diferentes, do mesmo jeito, cara. 1 Timóteo 3,15, a igreja, ela é o baluarte da fé. Que igreja? Efésios 2,20. Fundamento dos apóstolos. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repressiva. Efésios 5:27. Essa igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Porque o fundador é santo e a sua esposa é santa. E os seus discípulos chegaram à perfeição. Chegaram à santidade. Primeiramente, Nossa Senhora. A nova arca da aliança. E por aí vai, ó. Hebreus. Aqui, ó. Para encerrar o vídeo. 12:22, ó. Olha só o grau que os caras chegaram, cara. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião. Da montanha de Sião. Da cidade de Deus vivo. Da Jerusalém celestial, ó. Das miríades de anjos. Da assembleia festiva. Dos primeiros escritos no livro do céu, ó. E de Deus, juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos? Só você ler Bíblia, você vai saber, cara. Hebreus 6:12. E que longe de vós tornais negligentes a imitadores daquele que pela fé e paciência herdeiro das promessas. Quem? Hebreus 13:7. Aqui, ó. Lembrai-vos de vossos dias que vos pregaram a palavra de Deus e consideraram como souberam encerrar a carreira, imitaram-lhe a fé. Olha só. João Batista foi decapitado, pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando a pessoa de Cristo, anunciando a igreja, certo? Olha só. Pedro pregado de ponta cabeça, apóstolo Paulo decapitado, Santo Estevão martirizado, apedrejado, e por aí vai, cara. A Bíblia diz para nós ser imitadores deles, que encerraram a carreira. Não como Martim encerrou a carreira protestando contra a igreja, fundando outras igrejas. Olha a diferença do ensinamento dos mártires da história, e você vê aqui, ó, esses fundadores de igreja, o Ellen White, Martinho Lutero, João Calvino. Olha a diferença. A morte de Padre Pio, a diferença, cara. São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Agostinho, Santo Irineu, Santo Inácio, São Lino, que foi sucessor de Pedro. Interessante. Olha só, a visão da igreja e a visão protestante. A igreja protestante não tem santos, não tem mártires. Não tem aparição de Nossa Senhora. Não tem imagem via sacras. Olha a diferença. Sobre ti, Pedro, eu vou diferir a minha igreja. Sou missionário Servo Roberto. Glória a Deus, aleluia.